Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda do canal Instagram Ensina Mãe e hoje a gente, em mais um bate-papo, vai falar sobre educação infantil. Não pense que é alguma metodologia para ensinar o filho, porque todas as metodologias que existem hoje, e eu vou falar que eu mais gosto, elas não são para ensinar o filho, exatamente são para educar os pais em como lidar com a criança, como exemplificar para a criança, como se portar diante da criança. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu peguei várias metodologias para estudar, para verificar como é que eu deveria aplicar ou fazer aquilo com meu filho, eu verifiquei que, primeiro de tudo, eu deveria ser o exemplo. Eu deveria ser o exemplo não só em atos, como em fisionomia, como em forma de falar e como sobre o que eu estava inclusive falando. Então, o que eu vi é que eu teria que me educar em como eu ia passar aquela informação, como eu ia dar aquele limite para o meu filho, como eu ia me portar diante daquilo com o meu filho, porque o filho nada mais é do que uma consequência da fala, dos atos, dos gestos, do comportamento dos pais. Ele absorve tudo que está ao redor, absorve tudo que vai estar na escolinha, na família, no ambiente onde ele convive, mas ele absorve muito mais dos pais do que de qualquer outras pessoas ao entorno dele. Pais, quando eu digo educadores, às vezes não tem o pai, não tem a mãe, mas é a pessoa que está lá para educar ele. Então, o filho é uma esponja? Mas é uma esponja no bom sentido, onde você está podendo ensinar o que você quer para ele. Só que o ensinar não é da boca para fora. O ensinar com o filho que está ouvindo, observando tudo de forma muito atenta, mesmo quando não está olhando para você, é através da sua pessoa, é através de como você está se portando com relação àquele fato, é através de como você falou com relação ao seu filho, é através do sentimento, é através da voz, é através da fisionomia, é através dos gestos, da mão, de tudo. E o filho vai estar observando tudo e mais um pouco. Então, a educação infantil, no meu ponto de vista, serve para os pais e para os professores. Eles sim que deveriam se educar para poder, sim, saber educar a criança. E uma das metodologias que eu mais gostei de todas que eu li, é óbvio que você pega um pouquinho de cada, mas a que eu mais gostei, a que eu mais utilizo hoje, inclusive na minha casa, é a disciplina positiva. Eu vou explicar o que é a disciplina positiva e vou explicar o que eu mais gosto dela, porque ela é super extensa, mas eu quero que vocês entendam para vocês poderem ter a curiosidade de pesquisar e também entender sobre, estudar sobre e tornarem pais melhores e mais atuais. Não que eu esteja, enfim, não indo de acordo com a educação de antigamente ou que os pais deram, mas hoje a gente tem muito mais pesquisas para saber realmente como é o desenvolvimento infantil, como que o cérebro responde, o que o filho responde aos atos ou não. Então, hoje, a disciplina positiva é muito mais moderna do que teorias antigas e tudo mais. Então, é uma educação infantil que veio no caminhar do que nós estamos hoje, caminhando com coach, com o jeito de olhar a vida, como interpretar os sentimentos. Isso é uma das coisas que eu mais gosto dela, porque bate com a nossa própria educação como adulto. Por exemplo, quem não quer um autoconhecimento? Quem não quer ser melhor como ser humano? E se você for olhar os 52 princípios ou ferramentas que a disciplina positiva te dá para você poder acolher, escutar, entender e interpretar o seu filho, vocês vão ver que essas 52 ferramentas são muito próximas do que se ensina hoje em coach e nos autoconhecimentos atuais. Isso foi o que eu mais gostei e o que mais fez a minha conexão com essa metodologia de ensino e que me fez ler e fazer cursos a respeito e que hoje eu tô te falando, hoje eu consigo falar para vocês que é a que eu mais uso na minha casa também. Primeiro de tudo, o que eu mais gosto é a disciplina positiva vê o filho de forma individual, é uma psicologia individualista, ou seja, ela não tem uma regra. Ela não tem uma regra para birra, ela não tem uma regra para criança que não quer dormir, ela não tem uma regra para isso ou para aquilo. Ela vai ver o seu filho, ela vai te dar olhares e ferramentas para ver o seu filho de forma única e forma especial como ele é, para poder interpretar e entender o que ele está querendo dizer, mesmo quando ele não está conseguindo ainda falar. Ela vai te dar esse tipo de conhecimento e você vai conseguir ter essa conexão com o seu filho. E essa conexão é a principal de todas, porque é aí que você vai estar entendendo exatamente o que ele está passando, exatamente o que ele está tentando transmitir para poder estar lá para acolher e para poder estar lá para
suprir a necessidade dele. É muita coisa para falar sobre disciplina positiva. Eu prometo que eu vou fazer um post falando sobre as 52 ferramentas e como é muito extenso cada uma delas, vou fazer um post exclusivo de cada uma delas. Prometo que eu começo essa tradução e de forma muito gostosa, porque é uma delícia falar sobre isso, mas eu queria antes pontuar, para vocês terem mais interesse de estudar sobre o assunto, pontuar o que me faz gostar mais ainda na disciplina positiva. E uma das 3 coisas que me faz gostar muito disso, muito dessa metodologia, é que a disciplina positiva, ela não vê o erro como uma coisa negativa, ela vê o erro da criança, até o erro do adulto, como uma coisa positiva, uma coisa que vai trazer aprendizado. Então, quando a mãe incorpora isso, ela não tá lá punindo o filho se ele errou de alguma coisa que foi sem querer ou até por querer. Ela tá lá ensinando o filho que ele pode aprender com aquilo. A segunda coisa que eu mais amo ela pede para que a gente traga o filho para a nossa comunidade, para que a gente traga o filho para a nossa família e para que ele tenha essa conexão. Que tipo de conexão? Conexão onde ele vai ter responsabilidades, ele vai ser inserido na nossa família, ou seja, ele vai estar sentindo-se pertencente a essa comunidade, contribuindo. E quando ele se sente pertencente e contribuindo, é aí que ele vai querer ajudar nas atividades de casa, é aí que ele vai ser uma criança que vai estar sempre atenta aos pais, se pode ajudar, ou o que ele pode fazer de necessário. Isso é muito legal, porque você vai ter uma criança ativa dentro de casa e colaborativa também. E por consequência, dito isso, que ele aprende com os próprios erros e que ele está inserido na sua família, vem a terceira e melhor característica de todas, que é a autorresponsabilidade. Por quê? Porque quando ele já vem aprendendo com os próprios erros, quando ele já vem inserido nessa família, tendo as responsabilidades dele e tudo mais, automaticamente ele tem a autorresponsabilidade dele, do que ele poderia ter feito melhor e de que aquilo foi reação dos atos dele, o que a gente chama na disciplina positiva de consequências naturais dos próprios erros e consequências naturais dos próprios atos também. Ou seja, a disciplina positiva, cortando o que eu tô falando ainda, ela fica bem no meio termo entre o permissivo e o autoritário. Então a mãe vai estar no meio do termo entre permissivo e autoritário, onde ela ensina e mostra para aquela criança com firmeza, mas com gentileza e respeito, que ela sim vai arcar com a autorresponsabilidade dela, vai aprender com os erros dela e também vai arcar com as consequências naturais dos próprios atos dela. Tem aprendizado melhor? Então hoje, encerrando esse vídeo, eu peço para vocês darem uma lidinha. Eu já indiquei lá no nosso Instagram. A gente tem assunto sobre isso, eu já indiquei livros sobre isso. A gente tem inclusive resumo de livro no nosso site. Então dá uma inteirada sobre o assunto, que se a gente modificar um pouquinho, o filho responde na mesma hora desse pouquinho. Então vamos fazer a nossa parte? Que o nosso filho consegue com certeza fazer a parte deles. Gente, então segue nosso Instagram, tem muita dica de disciplina positiva lá. Entra no nosso site também e deixa seu comentário aqui, se você gostou, se não gostou, se você já usa a disciplina positiva, como é que você está usando, quais são os efeitos práticos que você está vendo, se você não usa, qual que é a outra metodologia que você está usando, compartilha a experiência de vocês aqui também.